O evangelho de hoje é tão avassalador que a gente vai pular direto para ele. Só como referência, a primeira leitura é o capítulo 1 de Isaías, logo no comecinho, o salmo é o Salmo 49, e aí direto no evangelho. O evangelho é o capítulo 10 de Mateus, é o fim dele, e pega o primeiro versículo do capítulo 11. O capítulo 10, você se lembra? Começa a descrever o momento em que Jesus envia os discípulos, envia os apóstolos, manda que eles vão a várias cidades. E aí, Jesus dá a eles duas coisas. A primeira coisa é uma série de poderes que a gente viu, são poderes importantes, são os dons, são sinais para que isso sirva de apoio ao que vem em primeiro lugar. E esse primeiro lugar é o anúncio do reino, ou se você preferir, é o ensinamento, a pregação. Conforme Jesus vai dizendo para os apóstolos o que eles têm que fazer, Jesus passa a dar para eles conteúdo, o que eles têm que falar, o que eles têm que entender. Isso é então lição para os apóstolos e, naturalmente, lição para a gente. Esse evangelho é tão denso, mas tão denso, tem tantas coisas aqui dentro, ele é relativamente curto, que eu prefiro dar um corte, voltar para a capa, onde a gente tem um resumo. Muito bem, de volta aqui à capa, um resumo possível do evangelho de hoje lista esses 7 pontos. A gente vai agora um por um. Primeiro, não vim trazer a paz, mas a espada. Esse é um que precisa ser chamado a atenção. Existe uma série de interpretações politicamente corretas. É estranho Jesus falar esse tipo de coisa, porque afinal ele é o Deus da paz, a paz de Cristo, e de repente ele vira e fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Objetivamente, claro, espremendo tudo, indo direto para aquilo que realmente importa, o que precisa ficar claro para cada um de nós é que nós precisamos, e para isso a gente precisa do Espírito Santo, dar um corte. Tem que ter um corte, uma ruptura, um rompimento, use o nome que você quiser, com o mundo. Enquanto nós continuarmos acreditando que a gente pode ter uma perna no mundo, uma perna em Jesus, ou se você preferir, uma perna no mundo carnal, uma perna no mundo espiritual, isso não vai funcionar. Não é esse tipo de paz que Jesus veio trazer mesmo. O que ele veio trazer foi esse tipo de espada, que é um corte profundo e dificílimo. O que nós estamos acostumados a fazer e a ver é um mix, é uma grande mistura. Você tem um pouquinho do espiritual e um pouquinho do carnal. Isso, pessoal, lamentavelmente, é pregado de uma forma quase que institucional. Isso está errado, profundamente errado. A ruptura tem que ser total. O exemplo do coronavírus, que é só um exemplo, ela é uma ilustração, deixou isso claríssimo. A comoção para que as pessoas pudessem voltar ao normal, a comoção em fazer orações para que passasse logo, a comoção para se unir os esforços e todos se dessem as mãos para que esse evento terrível passasse. Quando, na verdade, o que devia ter sido feito desde sempre, desde o primeiro momento, era a gente ver nesse evento o que nós estamos errando como provação. Não adianta, é de uma forma muito sutil às vezes apoiado em coisas nobres, bonitas, mas são coisas que têm que ser cortadas, porque são carnais, porque são do mundo. É essa espada que Jesus veio trazer. E se a gente pensa que vai continuar podendo viver com essa paz, as instituições amiguinhas do mundo, isso está profundamente errado. O item 2 é uma continuação, ou se você preferir, um reforço do primeiro ponto. No Jesus ele fala que veio separar o pai do filho, ou o sogro da nora, ou o marido da mulher. Pessoal, a gente tem que ter claro que isso não é uma figura de linguagem, tá? Uma coisa meio poética e que comporte interpretações bonitinhas, românticas. Você precisa ter claro que a maior preocupação que o pai tem que ter com o filho e o filho tem que ter com o pai é que
o pai se converta ou o filho se converta. E se isso não é um fato, e se um começa a atrapalhar a conversão do outro, isso é a pura verdade. Jesus veio para separar. As pessoas têm um entendimento muito errado sobre o que é o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, as pessoas imaginam que é levar flores no dia do aniversário, ficar falando bom dia, boa tarde. Não é isso. Entenda, a melhor forma que você tem para honrar o seu pai e a sua mãe, ou o seu pai e a sua mãe educarem bem o seu filho, é levando-os à conversão. E se isso for um fator de queda, não é à toa que Jesus vira e fala que veio para separar mesmo. Ponto 3. Os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. É um reforço adicional, naturalmente. Há situações de sobra em que os familiares acabam... E olha, aqui a gente não está falando de intriga, de fofoca, de disputa, de competição, que tem às vezes dentro das próprias famílias. Não é nada disso. O que a gente está falando é só num aspecto, que é de conversão e transformação. Então, não se assustem quando Jesus fala isso. Pelo contrário, isso tem que ser olhado friamente e entendido o aspecto espiritual que está por trás. Esse item 4 causa horror na maioria das pessoas. Isso aqui é anunciado, pregado para alguém que não tem esse conhecimento espiritual, soa absurdo, quase fanático, né? Uma coisa... vira Jesus e fala, olha, se você ama o seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Pessoal, o que Jesus quis dizer é exatamente isso. Isso pode soar estranho, isso pode soar esquisito, mas eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Esse item 4, ele ainda é reflexo da própria lei, tá? O primeiro mandamento é amar a Deus em primeiro lugar, no resumo que Jesus fez. O primeiro é amar a Deus em primeiro lugar. O segundo é o próximo como a si mesmo. E na minha interpretação, pelo menos, esse como a si mesmo, querendo dizer que é levar o próximo a amar Deus em primeiro lugar. Ou seja, o segundo mandamento, no resumo de Jesus, que é amar o próximo a si mesmo, é na verdade um reforço do primeiro, em que você ama Deus em primeiro lugar e quer que o próximo ame Deus também em primeiro lugar. Quando vem Jesus e fala esse item 4 aqui, quem ama seu filho mais do que a mim, isso é a inversão do próprio resumo da lei que Jesus tinha feito. Não é amar o próximo como a si mesmo, o primeiro, e o segundo, amar a Deus. Não é. O primeiro é amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo. Pode parecer esquisito, pode parecer estranho, mas pensa no que é o contexto espiritual. Como é que você pode levar o seu filho a amar Deus se você não ama a Deus? Ou não ama a Deus em primeiro lugar? 5. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Bom, esse item 5, naturalmente, é entendido das formas mais variáveis possíveis, o que significa esse tomar sua cruz. E parcela significativa dos entendimentos é absurda, querendo dizer que isso aqui são as dificuldades da vida, seus sofrimentos, né? Os reveses do mundo carnal, a dificuldade de emprego, questões de saúde. Pessoal, não é nada disso. Mas não é nada disso mesmo. Isso aqui, quando Jesus fala tome a sua cruz, o que Jesus está falando é do seu processo de conversão e transformação. Todas as coisas ao longo desse processo, inclusive as coisas ruins, se você tem fé verdadeira e acredita que tudo vem de Deus, inclusive as provações, só podem ser úteis para esse processo. Então, não se preocupe com as dificuldades da vida. Não se preocupe se o seu filho vai passar ou não no vestibular, ou se você agora no fim do ano vai trocar de carro ou não. O ponto não é esse. O ponto, e aí quando Jesus vem e fala, tome a sua cruz, significa precisamos vencer a carne. O homem carnal tem que morrer e o homem espiritual tem que crescer. Tomar a sua cruz significa fazer exatamente o que o próprio Jesus fez
e leva à morte. A cruz leva à morte. A morte do quê? Do seu homem carnal. E o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus leva à vida. Que vida? A vida do seu homem espiritual. Se você não está disposto a fazer isso, de modo que você vá matando o carnal e permitindo que o espiritual vá crescendo, você verdadeiramente não é digno de mim. Ainda que tenha uma vida incrivelmente religiosa e cumpra os ritos e vá aos cultos ou missas, não importa. Você não é digno de Jesus se você não tomar a cruz nesse sentido e não o seguir nesse sentido. Entramos agora no item 6. Quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la. Aqui no Conexão Bíblica, a gente já teve a oportunidade de tratar da vida humana algumas vezes. Nosso entendimento, ou pelo menos o meu entendimento, é o de que a vida humana não é o maior dom de Deus. A gente já falou isso em detalhes, longamente, nos grandes temas, um grupo só para isso. A vida humana não é o maior dom de Deus. Nosso apego à vida, as pessoas que querem viver muito e quando ficam doentes, ficam desesperadas. Pessoal, isso é contrário à ideia de Deus ou de Jesus. E se você quiser um exemplo claro de como isso nos leva a entendimentos errados, é aquele velho ponto de ver nos sinais, por exemplo, os dons de cura, os milagres que Jesus faz, um fim em si mesmo. A gente pode até num primeiro momento, no início da nossa conversão, quando a gente ainda não tem um entendimento completo, achar que Jesus está lá para fazer cura física. Mas Jesus não está lá para fazer cura física. Nosso objetivo em seguir Jesus tem que ir muito além da cura física. Toda a ideia de que estar na igreja ou amar Jesus vai te levar a uma vida mais próspera ou mais feliz, feliz em termos humanos, está errado. Isso é contrário a grande parte das pregações, mas mesmo as pregações que de alguma forma defendem isso, elas não estão inteiramente erradas, dependendo do público para quem ela é apresentada. Sim, para algumas pessoas no início da conversão, é importante mostrar esse lado de Jesus que ajuda, aquela coisa. Jesus não curava? Jesus não deu os poderes para os apóstolos fazerem as curas? Agora, pessoal, na medida em que a gente vai crescendo, se tornando adulto em Cristo, isso tem que começar a ficar mais claro. A gente precisa dar esses passos de crescimento. E o item 7, que talvez seja aquele aparentemente mais simples, talvez seja, na minha opinião, de longe o mais complicado. Porque vira Jesus e fala, olha, quem receber o profeta, por ser profeta, vai ter a recompensa de profeta. Quem receber o justo, por ser justo, vai ter a recompensa de justo. Quem receber um desses pequeninos ou discípulos, por ser discípulo, vai ter a recompensa de discípulo. Jesus aqui abre uma tremenda brecha para que, aparentemente, qualquer um, mesmo não convertidos, possam ter algum benefício em termos de julgamento pelo fato de terem reconhecido algo num profeta, reconhecido algo num justo e, talvez mais importante, reconhecido algo num discípulo. E Jesus disse, vocês vão ter a recompensa. Isso, pessoal, é um ponto para ser muito melhor explorado. É algo que conta como um ponto bônus, vamos chamar assim, para quem não é exatamente convertido e terá que passar pelo julgamento. E meio que é uma quase quebra na lógica de que só os convertidos poderão ser salvos. Agora, isso aqui, pessoal, tem que ser absolutamente refletido. Será que isso aqui significa ter a vida eterna? Muito provavelmente não. E isso a gente vai fazer em outros grupos aqui na Conexão Bíblica mais para frente.
Schwur